E se tudo o que acreditamos ter sentido for apenas uma mentira reconfortante? E se a busca por significado não for a resposta, mas o próprio sintoma do nosso desespero? Vivemos cada dia como se houvesse uma razão profunda por trás de nossos atos, de nossos vínculos, de nossas dores. Mas será que esse significado não é apenas uma invenção, uma espécie de anestesia para suportar o terror da morte? Ernest Becker, antropólogo cultural e pensador existencial, ousou apontar para o abismo escondido por trás do cotidiano. Em sua obra, ele expõe a forma como construímos ideologias, religiões, sistemas de valor, não por iluminação, mas por medo. Medo de sermos nada. Medo de que, no fundo, toda a nossa existência seja apenas uma centelha vazia entre o nascimento e a morte. Becker nos diz que o significado pode ser uma ilusão, mas uma ilusão necessária. Nascido em 1924 no Brooklyn, Becker viveu entre guerras, revoluções culturais e o colapso de ideais que pareciam eternos. Suas ideias ganharam forma justamente quando o mundo já não parecia ter chão. Em 1974, ganhou o Prêmio Pulitzer por A Negação da Morte, uma obra que, mais do que um livro, é um espelho desconfortável de nossa condição. Hoje, quando vivemos correndo atrás de propósitos prontos, mantras motivacionais e identidades digitais, talvez nunca tenhamos estado tão perdidos. Talvez nunca tenhamos precisado tanto olhar para a verdade brutal que Becker nos revela, de que o sentido que tanto buscamos é construído não com verdades, mas com medo. Se essa jornada já te despertou alguma inquietação, fica comigo até o fim. E se sentir que essa conversa faz sentido, ou pelo menos a ilusão dele, curta e inscreva-se, porque talvez, assim como Becker dizia, compartilhar a angústia é uma das poucas formas de torná-la suportável. Desde o momento em que o ser humano se reconheceu como mortal, ele começou a fugir de si mesmo. Ernest Becker afirmava que a autoconsciência não é apenas um dom evolutivo, mas uma maldição insuportável. Saber que vamos morrer e que não podemos escapar disso nos coloca diante de um terror silencioso, profundo e constante. É uma angústia que grita, mesmo quando tudo parece calmo. Essa angústia, segundo Becker, não é apenas um sentimento existencial. É a raiz de toda cultura. Para lidar com essa consciência dilacerante, criamos estruturas simbólicas, mitos, religiões, ideologias, até mesmo carreiras e projetos pessoais. São formas de fingirmos que a vida tem um significado que vai além da própria vida. São tentativas desesperadas de provar para nós mesmos que não seremos esquecidos, que deixaremos algo, que somos parte de algo maior. Mas será que somos? Becker não diz que esses sistemas são errados. Ele vai além. Eles são necessários. São mecanismos de defesa psíquicos que nos impedem de mergulhar num colapso. Sem eles, diz ele, enlouqueceríamos. A verdade nua e crua de que somos frágeis, passageiros e completamente insignificantes no universo é insuportável. Então, como crianças que precisam de um cobertor, nos agarramos a narrativas que nos digam: você importa, existe um porquê. Mas Becker também alerta: quanto mais dependemos dessas ilusões, mais violentos nos tornamos para defendê-las. Quando alguém questiona nosso sistema de sentido, sentimos como se estivessem nos empurrando para o vazio. Por isso, a história humana está repleta de guerras ideológicas, religiosas e morais. No fundo, o que está em jogo nunca é apenas uma ideia. É o nosso próprio alicerce psicológico. Hoje, talvez estejamos vivendo um novo tipo de religião. A religião do ego, do autoconceito. Redes sociais, performance, produtividade. Tudo virou uma forma de afirmar que existimos, que somos especiais, que temos valor. Criamos um eu digital, um eu idealizado, e nos convencemos de que isso nos protege da morte simbólica, a irrelevância.
Becker via isso como uma tragédia disfarçada de progresso. Quanto mais fugimos da morte, mais presos estamos a ela. E quanto mais nos agarramos a significados artificiais, mais nos afastamos da liberdade brutal de simplesmente sermos. Ernest Becker dizia que o homem moderno não quer apenas viver, ele quer vencer a morte. Não com mágica ou ciência, mas com glória. E é aí que nasce o mito do herói. Para ele, toda cultura cria heróis, não só os dos filmes ou da história, mas heróis cotidianos. O médico que salva vidas, o empreendedor que muda o mundo, o artista que eterniza emoções. São formas simbólicas de escapar do aniquilamento. Esses heróis vivem dentro de nós. Nos fazem acreditar que, se fizermos algo grande o suficiente, importante o bastante, nossa existência vai ecoar além da morte. Mas Becker alerta: essa é uma ilusão gloriosa, bela, necessária e profundamente perigosa. A ideia de que precisamos marcar a história cria uma pressão silenciosa. O ordinário passa a ser insuficiente. O anonimato vira uma espécie de morte antecipada. E então, vivemos não para experimentar a paz ou vida, mas para justificar nossa presença, para provar que merecemos existir. Becker via nisso um mecanismo neurótico. Em vez de aceitar a mortalidade, a finitude e o acaso, criamos um projeto de imortalidade. Cada conquista, cada diploma, cada elogio, tudo isso se transforma em um tijolo nesse monumento invisível que construímos para resistir ao tempo. Mas esse monumento nunca se completa. Porque, no fundo, nada do que fazemos pode impedir o esquecimento. E quando essa ilusão se quebra? Quando, por exemplo, um atleta tem sua carreira encerrada, ou um profissional é demitido, ou alguém percebe que será esquecido, o vazio reaparece. O colapso do sentido. É por isso que muitos colapsam com o fim de uma fase da vida. A identidade construída era apenas um escudo. No mundo contemporâneo, isso ganhou um novo rosto. Influenciadores, marcas pessoais, legados digitais. Vivemos como se estivéssemos constantemente escrevendo uma autobiografia pública. Uma espécie de diário para que o mundo nos veja e, quem sabe, nos recorde. Mas será que essa busca por imortalidade simbólica nos aproxima da vida? Ou apenas nos distrai dela? Becker parece nos dizer: talvez só sejamos verdadeiramente humanos quando conseguimos olhar para a morte e ainda assim viver. Não como heróis invencíveis, mas como seres que sabem que tudo passará e, mesmo assim, amam. Para Ernest Becker, o corpo é um lembrete brutal de que não somos deuses. Somos frágeis, carnais, limitados, e essa condição nos envergonha. A vergonha do corpo, segundo ele, é a vergonha da morte. A sujeira, o envelhecimento, a doença, a sexualidade, os excrementos, tudo isso nos confronta com o fato de que somos animais, e não ideias puras, nem almas imortais. Na tentativa de negar essa realidade, criamos símbolos. Revestimos o corpo de roupas elegantes, de perfumes, de etiquetas sociais. Inventamos a civilização como uma forma de esconder que, por baixo de tudo, ainda somos feitos da mesma matéria que apodrece. A cultura, para Becker, é o grande disfarce do animal humano. Um teatro elaborado para esconder o terror de ser carne. E, no entanto, é justamente esse corpo que nos permite sentir, amar, sofrer, tocar, viver. Mas como podemos viver plenamente se estamos sempre tentando escapar da nossa própria natureza? A vergonha do corpo é a vergonha da nossa vulnerabilidade, e essa vergonha se transformou num ódio silencioso contra tudo o que nos lembra do limite: o velho, o doente, o imperfeito, o frágil. Basta olhar ao redor. A obsessão pela juventude, os filtros, as dietas, os procedimentos estéticos, tudo isso revela uma negação profunda, não da feiura, mas da mortalidade, da decadência inevitável que o corpo anuncia, como se, ao disfarçá-lo, pudéssemos enganar o tempo. Becker via essa negação como o berço de muitas neuroses modernas.
Quando negamos o corpo, negamos a vida real. E em vez de habitá-la, passamos a performá-la. Tornamo-nos atores de nós mesmos, sempre tentando parecer mais vivos do que realmente nos sentimos. Mas há um paradoxo aqui, porque ao mesmo tempo que negamos o corpo, também o adoramos. A cultura do hedonismo, do prazer imediato, do culto ao desempenho físico, também é uma tentativa de extrair do corpo um sentido que ele não oferece por si só. Como se, ao extrair cada gota de prazer, pudéssemos justificar a dor de existir. A verdade, porém, permanece. Somos limitados, e quanto mais fugimos disso, mais violentos nos tornamos com tudo o que nos lembra da verdade. Becker nos provoca a fazer algo radical: aceitar a vergonha. Aceitar que o corpo é nossa prisão, mas também nossa única chance de liberdade. Ernest Becker acreditava que praticamente tudo o que fazemos como civilização nasce de uma tentativa desesperada de negar a morte. Não apenas no sentido biológico, mas simbólico. Queremos evitar a sensação de que somos passageiros, insignificantes e descartáveis. E para isso, construímos sistemas inteiros, econômicos, políticos, religiosos, culturais, que funcionam como armaduras contra essa verdade. Ele chamava isso de mentira vital. Uma ilusão coletiva que não só nos protege, mas também nos aprisiona. A sociedade moderna, por exemplo, vende a ideia de que, se formos produtivos o suficiente, importantes o suficiente, belos o suficiente, viveremos uma vida que vale a pena. Mas Becker nos força a perguntar: vale a pena? Para quem? Segundo qual critério? E o que acontece quando esse critério é apenas mais uma invenção para não olharmos o vazio? A meritocracia, o culto à performance, a busca incessante por reconhecimento, tudo isso pode ser lido como rituais modernos contra a morte simbólica. Não queremos apenas viver, queremos ser validados, queremos ser vistos, porque ser visto é, de alguma forma, ser salvo do esquecimento. E assim, Becker mostra que a cultura é uma imensa máquina de negação, um teatro elaborado onde cada um veste um papel. O problema é que, ao acreditar demais no papel, esquecemos que ele é só isso, um papel. O banqueiro, o professor, o artista, o líder religioso, todos são personagens dentro de um jogo de significados construídos. O terror acontece quando o personagem falha, quando o papel não sustenta mais a ilusão. E nos dias de hoje, esse colapso é cada vez mais comum. Burnout, depressão, ansiedade são sintomas de uma sociedade onde o sentido precisa ser comprado, produzido, performado. E mesmo quando damos certo, o vazio volta. Porque, como Becker já dizia, nada pode nos proteger totalmente da verdade. A morte é inevitável, e tudo o que criamos é, em última instância, uma negação dela. Mas ele não propõe que abandonemos a cultura. Ele reconhece sua necessidade. O que ele propõe é que tomemos consciência, que não sejamos cegos, que possamos viver sabendo que tudo o que acreditamos tem um preço, e que talvez esse preço seja justamente o nosso contato mais profundo com o real. Becker nos convida a viver com mais coragem, não para destruir o teatro, mas para não esquecermos que estamos nele. Se a morte é o grande terror humano, então o amor e a religião são as duas pontes mais antigas que construímos para cruzar esse abismo. Ernest Becker via ambos não apenas como experiências humanas profundas, mas como estratégias psíquicas de negação da finitude. Quando amamos profundamente alguém, ou quando entregamos nossa fé a um Deus, o que buscamos no fundo não é só conexão, é salvação, é eternidade. No amor, Becker dizia que muitas vezes projetamos no outro a promessa de imortalidade simbólica. O parceiro amoroso vira uma espécie de Deus privado, alguém que nos vê, que nos valida, que nos protege da sensação de sermos invisíveis ao mundo. Quando amamos, sentimos que existimos de verdade, que somos importantes.
que somos necessários, e isso acalma o terror. Mas essa idealização também nos fragiliza, porque o outro não é um Deus. O outro é um espelho, tão frágil quanto nós. E quando ele falha, ou vai embora, ou morre, a ilusão desaba. Quantos colapsos emocionais nascem dessa expectativa de salvação colocada no amor? Becker chamaria isso de uma forma de heroísmo deslocado. Tentamos vencer a morte através do outro. Com a religião, o movimento é semelhante, mas elevado à escala cósmica. Deus vira a resposta última, o símbolo máximo de permanência, o escape final da condição mortal. Para Becker, não importa qual religião, todas elas, de alguma forma, oferecem o mesmo consolo. Existe algo além da morte. Um julgamento, uma vida eterna, uma reunião com os entes queridos. A morte, então, deixa de ser o fim e se transforma em passagem. E talvez não haja nada de errado nisso. Becker nunca foi um nihilista puro. O problema para ele não está na crença em si, mas no uso dela como fuga. Quando a religião vira um escudo contra a realidade e não uma forma de aprofundar o mistério da existência, ela se torna perigosa. Ela vira dogma, vira guerra, vira negação. Ele dizia: a religião é a mentira mais nobre. E talvez seja, porque ela dá sentido, consolo, comunidade. Mas exige em troca a renúncia da dúvida e muitas vezes da liberdade. Nos tempos atuais, vemos o amor romantizado até a exaustão e a espiritualidade transformada em produto. Becker talvez olhasse para tudo isso e perguntasse: será que estamos realmente vivendo ou apenas tentando nos distrair do fim? Ele não condenava o amor, nem a fé. Pelo contrário, ele reconhecia sua beleza, sua função, sua necessidade, mas nos pedia uma coisa: consciência. Que não usássemos esses laços para fugir da verdade, mas para caminhar até ela com mais coragem. Ernest Becker enxergava algo que hoje parece inevitável. Quando as velhas crenças começam a ruir, o vazio que elas sustentavam reaparece com força redobrada. Na modernidade, muitos dos sistemas tradicionais de sentido, religiões organizadas, mitos nacionais, estruturas familiares rígidas, entraram em colapso. E com eles, perdemos não apenas a fé, mas a ilusão reconfortante de pertencermos a algo maior. O que restou? O indivíduo, sozinho, sem bússola, sem chão. E foi nesse vácuo que surgiu o que podemos chamar de niilismo funcional. Uma forma de viver como se nada importasse, mas sem deixar de consumir, produzir e entreter-se o tempo todo. É um niilismo que não se veste de preto, mas de ironia. Que não se isola nas cavernas, mas nas telas. Becker antecipou isso com precisão. Ele sabia que sem um projeto de imortalidade para sustentar o ego, o ser humano entraria em colapso psicológico. Então, o que fizemos? Substituímos os deuses por algoritmos, os templos por redes sociais, os sacerdotes por influenciadores. Hoje, cada um é responsável por criar o próprio sentido, mas com isso, também herda sozinho o peso da angústia. E é por isso que tantos vivem uma vida de performance exausta. Tentam parecer felizes, bem-sucedidos, espiritualmente despertos. Tudo isso é apenas mais uma máscara, uma nova forma de negar a morte, de escapar do absurdo. Como se o filtro certo pudesse esconder o desespero no olhar. Mas Becker, longe de zombar dessa condição, a trata com uma espécie de compaixão trágica. Ele entende que o ser humano precisa do sentido como o corpo precisa do ar, mesmo que esse sentido seja frágil, mesmo que seja uma ilusão. O problema não é ter ilusões. O problema é esquecermos que são ilusões, porque aí defendemos o irreal com violência. Nos tornamos fanáticos, cínicos ou indiferentes. A modernidade, nesse aspecto, é o campo perfeito para o colapso simbólico. Tudo pode ser comprado, inclusive o próprio sentido. E quando tudo é mercadoria, nada é sagrado.
O resultado é um cansaço existencial profundo que nenhuma terapia de mindset pode resolver. É o grito abafado de quem percebe que a liberdade total, aquela que exclui qualquer sentido prévio, também pode ser uma prisão. Becker nos mostra que a verdadeira maturidade talvez consista em suportar esse vazio, em não correr para preenchê-lo com qualquer coisa, em olhar para ele e dizer: eu sei que tudo passará, e, mesmo assim, escolho continuar. No fim, Ernest Becker não nos entrega uma solução. Ele não oferece um sistema fechado, nem um novo manual de salvação. O que ele faz é algo muito mais brutal e talvez mais libertador. Ele escancara o palco da existência e nos mostra que todos os personagens que vestimos servem para esconder o medo. Somos atores, sim, mas atores conscientes. E, segundo Becker, essa consciência já é uma forma de dignidade. Viver sabendo que o sentido é construído, que as certezas são frágeis e que o tempo nos devora, exige uma força que não aparece nos livros de autoajuda. Exige a coragem do silêncio. Exige a humildade de aceitar que não há garantias. E ainda assim, levantar da cama, amar alguém, plantar algo, escrever uma frase que talvez ninguém leia, perdoar, cuidar, rir, mesmo que tudo isso vá desaparecer. Becker talvez chamasse isso de heroísmo trágico. Um heroísmo sem plateia, sem aplauso, sem monumento. Um heroísmo que consiste em continuar humano mesmo quando não há promessa de eternidade. Em ser gentil apesar do absurdo. Em construir laços, sabendo que um dia eles se romperão. E essa é a beleza escondida em sua filosofia. Ela não destrói o sentido. Ela o purifica, porque quando sabemos que nada é garantido, cada gesto ganha outro valor. O abraço não é eterno, mas por isso mesmo é sagrado. A presença do outro é passageira, e por isso mesmo deve ser celebrada. A vida é breve, e isso a torna urgente. Talvez o sentido nunca tenha sido uma verdade. Talvez sempre tenha sido uma invenção. Mas uma invenção que nos permite continuar. Que nos dá uma linguagem para nomear o indizível. Que nos permite cuidar uns dos outros mesmo no escuro. E isso já é muito. Ernest Becker nos entrega uma pergunta que ninguém mais quer fazer. Você consegue viver mesmo sabendo que tudo vai acabar? Se você chegou até aqui, talvez essa pergunta já esteja te atravessando também. E se algo em você foi tocado por esse mergulho, considere curtir e se inscrever. Não como um gesto automático, mas como quem compartilha um momento de verdade. Porque talvez, só talvez, seja isso que temos de mais real. Esse instante, essa conexão, essa coragem de sentir. E agora, eu deixo você com uma pergunta, a mais íntima de todas. Se tudo é finito, o que você escolhe fazer com o pouco tempo que tem?